A todos, amigos, seguidores, familiares, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, comunhão, a consolação, o amparo do Espírito Santo estejam com todos, concedendo saúde, paz, harmonia, força, disposição. Estamos vivendo dias difíceis, mas na força e no poder do Espírito de Deus nós podemos suportar e superar tudo que nos acontece de adversidade e agradecer aquilo que nós consideramos bênçãos. Eu digo sempre, e não vou deixar de falar, que estes vídeos são para a glória e honra do Senhor. Só Ele, somente Ele. Ninguém mais precisa receber a glória pela exposição da palavra de Deus. Porque quem a escreveu foi o próprio Deus. Portanto, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, estamos sendo iluminados quando oramos e buscamos o real entendimento, e isso é a explanação daquele que é superior a tudo e a todos. Por isso, honra e glória somente a Ele. Se você deseja cooperar comigo na divulgação da palavra de Deus, você pode se inscrever no meu canal, você pode compartilhar, comentar, e isso nos auxiliará à entrega da mensagem. Os vídeos Deus envia a quem é da vontade dele. Por mim, o mundo inteiro ouviria, mas eu sempre oro para que Deus encaminhe àqueles que é da vontade dele. E que dê entendimento a todos que ouvem. Nós estamos fazendo alguns estudos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que esclareçamos a pessoa de Cristo, o seu ministério na terra e aquilo que se fala sobre a respeito do ser humano. Hoje, nós estaremos falando sobre um versículo, o versículo 14 do capítulo 1. E Jesus inspirou o apóstolo João para escrever o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Carne, aqui representa o homem integral. O Verbo veio para o cenário humano como carne, sendo ele espírito, poder e glória, estando acima de todas as coisas, com o poder de criação e o governo absoluto. Ele é de nascimento sobrenatural. É um milagre no ventre de Maria. Não tem a semente humana de uma relação sexual normal. É um ato de milagre, como na criação. Este nascimento sobrenatural está prometido em Gênesis 3,15. Logo após a queda do homem, a narrativa de Gênesis é essa: a semente da mulher contra a semente do homem, aqui resumindo o versículo. Adão desobedeceu como cabeça da raça humana. Não podia agora, no estado de corrupção, gerar um homem perfeito para cumprir a lei divina que ele, Adão, desobedeceu. Como todos os seres humanos têm sua origem em Adão, conforme Gênesis 3,20, não havia, não há e nunca haverá um homem perfeito sobre a face da terra
para cumprir a lei. Por isso, a necessidade de um homem que não fosse descendente de Adão. Esta é a razão pela qual Deus se fez carne. Uma declaração bíblica que pode esclarecer melhor está em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou para toda a humanidade e não encontrou um perfeito sequer. Por isso, ele habitou, conforme diz o versículo. O verbo indica como se fosse viver numa tenda temporária, isto é, ele toma uma forma humana para se fazer homem perfeito, sem pecado, sem corrupção, e assim oferecer-se como sacrifício para cumprir a lei da obediência, não cumprida por Adão. Ele substitui o tabernáculo do Antigo Testamento e se torna a habitação de Deus. O corpo de Jesus, Cristo, é a nova localização de Deus, a presença de Deus na terra. Em Isaías 9:6, ao falar da vida de Jesus, a narrativa é: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando o homem recebe um novo nascimento, se torna a habitação de Deus, conforme João 14:17 e Romanos 8:11. Vimos ver, contemplar puramente o sentido espiritual. Habitou entre nós e vimos. Ver, contemplar, puramente no sentido espiritual. Todos os que são salvos se tornam a habitação do Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo. Vimos a sua glória, como diz o versículo. Aquele que traz honra e louvor a alguém. Aqui a manifestação da presença e do poder de Deus. Depois de cheio de graça e de verdade. Estes termos se baseiam nos conceitos do Antigo Testamento com base na lealdade e fidelidade de Deus à sua aliança. E ao seu povo, o povo da aliança. Agora preste atenção. Unigênito. Único gerado por Deus. Ainda que seja por um milagre, porque todos os demais seres humanos são criaturas que em Adão receberam o sopro de Deus. Foram feitos almas viventes conforme Gênesis 2:7. Um dos atributos de Deus é a sua perfeição. Sendo ele perfeito, quando Adão pecou, se ele não aplica a sentença da lei, conforme Gênesis 2:16 e 17, seria Deus perfeito? Ou seria como ser humano que, apesar de legislar, muda a sua própria legislação e a todo instante, de acordo com os interesses pessoais, são as burlas daquelas leis que eles mesmos criam. Assim Deus aplicou a lei a Adão, porém perfeita e sem parcialidade. Outro atributo de Deus é o amor. Se Deus deixar todos no estado original de pecado, ele está cumprindo a lei com toda a justiça. Porém, como ficaria o exercício do atributo chamado amor, no grego ágape, que antes de tudo significa renúncia. Portanto, se ele salvar a todos, ele exerce o amor e deixa de cumprir a lei. E se não salvar ninguém, ele cumpre a lei e deixa de exercer o amor. Por isso, ele tem que exercer duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, ele deixa alguns do estado original de pecado e predestina alguns para a salvação. E a todos aqueles que ele ilumina, ou seja, revela a sua palavra, este nasce de novo e é feito filho de Deus, como já estudamos nos versículos 11, 12 e 13. Apesar de crerem em um ser superior e o denominam com vários nomes, isso já se explica que o homem instintivamente crê naquele ser que se chama Deus.
pode negá-lo com palavras, mas não pode negá-lo no seu interior. Daí tantas seitas, religiões, espiritismos, esoterismo e outras coisas mais criarem seus próprios deuses, suas próprias dogmas, seus próprios dogmas para que sejam eles preenchidos de um vazio que se chama falta de Deus. E a estes ídolos que eles criam, rendem adoração. O ser humano tem um vazio dentro de si, a falta de Deus. Por isso se envereda, anda, corre pelos mais diversos caminhos religiosos, filosóficos, ideológicos, políticos. E tudo mais para preencher esse vazio que nunca estará cheio. Porque só a presença de Deus, a habitação de Deus no ser humano pode preencher. Comentando este versículo, um breve comentário. Jesus Cristo é o centro absoluto de todo o cosmos, criado por Ele. Já vimos isso no versículo 1. É o governo legislador, sustentador, a única verdade que existe em todo o universo. Ele é o único que subsiste em si mesmo, sem a necessidade de depender de suas criaturas, pois ele é mesmo que as governa. Nele não há nenhuma sombra de variação. Ele é perfeito em tudo que executa. Portanto, não há como o homem ser salvo por sua própria vontade. Não há como o homem decidir-se por si mesmo o destino de seus dias. Não há como o homem evitar o julgamento final, onde tudo será definido por um julgamento justo e perfeito, cujo juiz será o Senhor Jesus. O homem natural não pode ter nele e em seus feitos, pois está totalmente separado de Deus, conforme já vimos lá em Romanos, já citado. Os salvos, apesar de estarem neste mundo, não mais pertencem a ele, pois foram separados, quer dizer, tirados do mundo comum das trevas e colocados no mundo superior, na luz. E agora a vida que vivem na carne, vivem para a glória de Deus. A pergunta que fica, se você tem ou proclama que é salvo, qual o seu comportamento diante do Senhor? Você interpreta ou entende a palavra? Na igreja você realiza o que a palavra autoriza ou aquilo que você idealiza? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.